Pessoal, bom dia a todos. Eu vejo já uma diferença bem grande entre umas equipes e outras, algumas muito preocupadas e já vindo conversar comigo todo dia uma ideia, todo dia uma coisa. Alguns parecem que não estão tão preocupados, mas amanhã é que nós vamos ver, né? Lembrando que amanhã, nessa prévia, tu não tem que fazer experiência para mim. Se tu quiser fazer, tudo bem, se tu acha que é viável, mas não é essa a ideia. A ideia é que amanhã tu me traga a tua ideia, pronta. Ô, professor, a minha ideia é essa, minha feira vai ser sobre isso, eu vou apresentar um cartaz, vou fazer um teatro e vou fazer um filme. E no filme vai ser assim, no teatro vai ser assado, eu vou explicar este e este fenômeno. Mas, professor, eu estou com dúvida nisso aqui, cara, isso aqui eu não sei como é que eu vou explicar para a pessoa. Ou seja, amanhã não é um dia que eu vou, não sabe explicar. Não, pelo contrário, eu vou, poxa, cara, ó, teu trabalho tá legal, mas essa explicação tu pode explicar dessa maneira, essa é a relação matemática, é assim que tu vai conectar uma coisa com a outra. Ou como alguns alunos às vezes me perguntam, professor, como é que eu vou trabalhar biologia em tal assunto? Como é que eu vou trabalhar química em tal assunto? Sempre dá. Traz a ideia que a gente vai dar uma força para ti. Espero que vocês tenham aproveitado esse tempo enorme que eu perdi nessa aula para organizar, né, as coisas, porque amanhã tu tem que me dar a tua ideia, resolvida e pronta. Se eu perceber que a tua ideia está horrível, que tu não está indo no caminho certo, eu te ajudo a trocar de ideia, não tem problema. Tem alguns grupos que eu já estou marcando, tanto do segundo ano quanto do primeiro ano, para a gente vir junto montar as maquetes, as experiências que vocês querem fazer. Eu vou meter a mão na massa, vou fazer junto, é um prazer. Mas tem que ter um pouco de proatividade, né? Tem que ir atrás como alguns estão fazendo. Por isso que eu permiti gastar esse tempo precioso de nossas vidas discutindo alguns detalhes com a galera. Eu adoraria passar olhando a tarefa, que é de suma importância, mas dado esse tempo perdido eu não vou poder fazer isso. Espero que tenha sido maduro o suficiente para fazer a tarefa. O que era a tarefa? 13, 7, 8? E beleza? Só para revisar, até agora nós estamos trabalhando com a ideia de energia. A primeira forma de energia que nós aprendemos a calcular aqui foi o trabalho de uma força. O nome do cara é trabalho de uma força. E o que quer dizer o trabalho de uma força? A energia que essa força realizou, gastou, transferiu. É isso aí. É força vezes distância vezes cosseno do ângulo. O que é esse alfa? É o ângulo. O ângulo entre quem? Entre as únicas duas coisas que tem na fórmula, cara, o F e o D. Tá vendo como essas coisas são tão lógicas é que tu nunca parou para pensar nisso? O ângulo só pode ser entre as duas coisas que eu falei, a força e o deslocamento. Se ele foi para lá, mas foi empurrado para cá, o ângulo é entre esses caras. Na verdade, então, ó, eu posso ver para onde é que é o vetor força, ver para onde é que é o vetor deslocamento e medir o ângulo entre eles. Depois dessa ideia, usando essa ideia, aliás, é a segunda lei de Newton. Como é que é a expressão matemática da segunda lei de Newton? Física, meu amor. Escutei baixinho, mas escutei. Física, meu amor. Essa é uma que tu não pode esquecer, cara. A segunda lei de Newton é muito, muito útil em todas as áreas da física. Usando a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, substituir naquela equação do trabalho, e usando uma equação que tu ainda não conhece, que eu vou deduzir para ti lá no final do ano, a equação de Torricelli, eu descobri a fórmula da energia cinética. O que é energia cinética? Tem a ver com o quê? Tem a ver com movimento. É isso aí, tem a ver com movimento. Nós deduzimos a partir da ideia do trabalho. E a fórmula final ficou mv² sobre 2, onde m? Então tu vê, não depende só do movimento, depende da massa também, né? Depende da massa do objeto que está se movimentando, mas um objeto que não se movimenta não tem energia. Outra, tu concordas que depende de onde que eu vou medir essa velocidade, né? Por exemplo, dois carros andando a 100 km por hora um do lado do outro. Eles têm energia cinética em relação a vocês parados, mas um em relação ao outro não tem energia cinética, porque um está parado em relação ao outro. Tudo bem pra ti? A velocidade de um carro em relação ao outro que está do lado dele, o motorista de um carro olha para o lado, aquele carro está ali. Passa uma hora depois e o carro está ali ainda, está parado aquele carro. Tu entende o que eu digo? Aceitável? A velocidade dos carros em relação a vocês que viram os carros passar, existe. Existe velocidade e existe energia cinética. Mas quando um carro olha o outro, a sensação que dá é que um está parado em relação ao outro. Então se eu pedir calcule a energia cinética do carro A em relação ao B, nesse caso seria 0.
Beleza? Tu vê, né, cara, a energia cinética é relativa. Depende de onde a gente está calculando, em relação a que a gente está calculando essa energia cinética. Interessante. Claro, velocidade é sempre relativa, né? Então energia cinética que depende de velocidade é relativa. Foi isso que nós vimos, não foi? Mas eu ainda mostrei para vocês que se a força for variável, aí não dá para usar a fórmula. Tem que calcular a área do gráfico. Que gráfico? Que gráfico? Claro, o gráfico força por deslocamento, nenhum outro. Não adianta sair calculando a área de qualquer gráfico na tua vida e dizer que é um trabalho, né, cara? Só o gráfico força versus distância, não importa como é que é a força, tu calcula essa área e essa área fica igualzinho ao trabalho. Beleza? Foi basicamente isso que a gente viu. Porque aquelas outras discussões sobre ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama, energia eólica, química, gravitacional, elástica, aquilo era só a introdução, né? Pra gente lembrar quão genérica é a ideia de energia, né? Quão abrangente é essa ideia. Agora vai. Página 13 e exercício 7. Um carro parte do repouso... Peraí. Às vezes é isso que faz o cara errar a questão, o cara não anotar o que o cara falou. Em trajetória retilínea, sofrendo a ação de uma força que tem função do deslocamento, o seguinte comportamento. E ele fez o gráfico lá, falando desse comportamento da força. Força em newtons, distância em metros. Que legal, sistema internacional, né? Aqui. Uma representação rápida aqui desse gráfico. Com base nesses dados, pode-se dizer que o trabalho realizado pela força no deslocamento até de 0 a 300 metros é de... O que eu faço? Calcular a área da... Exatamente como a gente discutiu na sala de aula. Calcula a área. Trabalho igual. A área da primeira figura. Ótimo. A área da primeira figura, que seria 100 vezes 100. Dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Dá E aqui... 300 vezes 100. Base, né? É isso que eu errava às vezes. 200. Tem que descontar aquele 100 ali da pontinha, ó. Vezes e soma as duas. Parabéns, vocês sabem calcular a área de retângulo e de triângulo. Vamos aprender a calcular a área do trapézio? Pô, cara, o trapézio, bicho, ele tem uma base que é grandona, que a gente chama de Bzão, e uma que é pequena, Bzinho. Tudo bem pra ti? Bzão e Bzinho. E o trapézio tem uma altura. Poxa, se as coisas na hora de calcular a área, nós sabemos que é contar o número de quadradinhos, a gente sabe que multiplicando as laterais, se for um retângulo, funciona muito bem, né? Mas tu vê, cara, o trapézio não é nem um retângulo, nem um triângulo. Que base será que eu vou usar na hora de fazer base vezes a altura? A maior ou a menor? Menor. As duas. Ou seja, a média das duas. Pronto. Trapézio é que nem qualquer outra figura, é lado vezes lado. Só que a gente chama uma de base, a outra de altura. Só que já que tem duas bases, eu não vou usar nenhuma nem outra. Eu vou usar a média. A média. Então, ó, se fosse um retângulo, seria base vezes a altura. Como esse cara tem uma base grande e uma pequena, eu vou somar as bases e dividir por 2, tirar a média das bases. Pronto, é isso. Se tem uma base grande e uma pequena, eu somo as duas, divido por 2 e faço a base média. Olha que ideia boba, cara. É assim a forma do trapézio. A média das bases vezes a altura. Claro, tem duas bases. Trabalho igual. Vai dar igual o teu, tá? Não apaga o teu. 250. Isso, a base grande é 300. A base pequena é 200, olha o perigo, sobre 2, a média das bases, vezes a altura. 100. O trabalho desta força fica... Isso, né? Isso aqui dá 500, não é isso? 100 dividido por 2 é 50. Ah, eu prefiro dividir o 500 por 2, que dá 250, e multiplicar por 100, né? Fica mais gostoso. Beleza? 25 mil joules. Será que ia dar igual se a gente chamasse isso de área 1 e isso de área 2? Sim. Eu duvido, deixa eu ver. 100 vezes 100, 10 mil dividido por 2, 5 mil. 200 vezes 100, 20 mil com 5 mil na matemática profunda, 25 mil. Mas tu viu, cara?
Pô, não é difícil lembrar que a área do trapézio é base vezes altura. Só que como tem duas bases, tu faz a média. Olha que simples. Né? Depois que o cara me lembrou que alguém me avisou isso, eu nunca mais esqueci a área do trapézio. Próxima. Ah, valeu, garoto. Toin. 2,5 vezes 10 na 4 joules. Letra E. Oito. Um funcionário de uma transportadora, desejando colocar várias caixas na carroceria de um caminhão, desenvolve um dispositivo que consiste numa rampa de madeira apoiada na extremidade do veículo, conforme ilustra a figura. Genial esse cara. Ninguém sabe que ele aprendeu essa técnica de usar rampas nos egípcios há 5.000 anos atrás? A altura da carroceria em relação ao solo é igual a 1 metro. E o funcionário aplica a cada caixa uma força constante de 60 newtons, paralela à rampa. Se considerarmos que cada caixa tem massa igual a 30 kg, que o coeficiente de atrito μ cinético da caixa com a rampa é 0,20, pergunta-se, use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Oh, essa aqui tá bonita, hein, cara? Quanto vale o trabalho realizado pela força aplicada à caixa? Vamos lá. Adorei essa questãozinha. A 7 estava tão boba, né? Mas a 8 eu amei. Isso. Primeiro eu vou fazer aqui um desenho do que está pegando, né? Que é a rampinha do cara, certo? Ele falou que a altura é 1 metro. 1 metro. É isso aqui. Oh, sorte que a matemática recentemente nos falou tudo sobre triângulo e retângulo, né? Sorte, hein? Diz que tem uma caixinha aqui em cima, ó, e o tiozinho vai fazer que força? E é paralela à rampa, não é? Então não é na horizontal, não é para cima, é inclinado junto com a rampa. Força F igual a 60. Que pergunta que o cara faz na letra A? O trabalho dessa força, não é? Como é que a gente calcula trabalho mesmo? Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Trabalho é igual a força vezes distância. Olha, meu querido. Filha perguntou se deixou o casaco dela aí. Sim. Tu gostaria de pegar minha mão, tá toda suja de giz, cara? Vai dar problema. Depois a gente vê como é que fica os royalties da exibição. Não fui eu, foi tu. Olha o querido, desculpa. Ô, galerinha, olha só. Vamos que vamos. É o trabalho daquela força ali, não é? Uou! 60. Pois então, a gente tem que achar a hipotenusa. Como é que vocês sabem que é 2? Ele falou? Hã? Ele falou a extensão da rampa? Falou. Você é tão idiota essa? Eu não acredito que ele falou a extensão da rampa. Mas que... Você é tão idiota? 2. Por que eu tô bravo, cara? Porque ele tem que te fazer usar o seno, né, cara? Eu achava que a galera ia falar, é 2, professor, porque o seno é 30 e a hipotenusa é sempre o dobro do cateto oposto, que nem eu te ensinei em matemática, mas não, cara, tu vê? A galera não percebeu isso, porque a questão falou. Por isso que eu fiquei magoado com o cara que fez a questão. Você já tem competência, né, para chamar de D hipotenusa, seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é D, já que o seno de 30 é 1 sobre 2, fazendo cruz credo, D igual a 2. Achei que ia misturar matemática e física para ficar bem bonito. Mas aqui que eu quero ver agora. Agora vai ter que usar matemática na marra. Mais 3 sobre 2. Cosseno. 60. Acabei de revisar, bicho. Acabei de te falar que ângulo é esse. Vou perguntar de novo. Ângulo alfa em relação a quem com quem? Deixa eu ver o alfa. Ah! É esse com esse, né, cara? Legal! Pô, cara, o F não tá ali. E o D foi pra onde? Tá querendo me dizer que o D foi assim? Que essa caixa foi pra frente? Olha a rampa, bicho. A caixa foi pra cima. E aí, qual é o ângulo? É 0. E ó, eu já fiz na aula passada pra ti assim, ó.
Ó, tá vendo? Ó. Quanto? Zero. Cuidado, hein, meu? E eu acabei de revisar. Outra, quando eu revisei uma matéria contigo no outro dia seguinte, tu não pode pegar o teu raciocínio do dia anterior, que estava sem revisão, e usar ele. Aí pode consertar o teu raciocínio. Hã? Zero. O ângulo é zero, porque o deslocamento foi ao longo da rampa. Vou fazer o vetor de deslocamento ali para vocês, ó. Concordas que o vetor de deslocamento também foi para cima? O ângulo entre esses vetores? Zero. Na matemática, quem é o cosseno de zero? Deixa eu ver, peraí que eu me esqueci de tudo. Deixa eu ver. Sem sono, aqui é seno. Com sono, aqui é zero. Bota o ponteiro. Esse ponteiro está preenchendo todo o eixo do cosseno. E está batendo lá no 1, é verdade. O cosseno de zero é 1. 2 vezes 60, 120 joules. Não te magoa de ter colocado 30 ali, tá, cara? Eu tô pegando no teu pé para que tu não cometa esse erro de novo. Ou seja, o ângulo não é o ângulo que está na figura, gente. É o ângulo entre a e o... Pronto, vê para onde é que o objeto foi, para onde ele foi empurrado e usa esse ângulo. Não é qualquer ângulo que esteja na figura. Mas vamos lá que eu acho que tem uma pergunta B que é mais bonita ainda. Tá percebendo, cara, como a conexão entre matemática e física agora está muito intrínseca? Eu estou precisando de, se o cara fosse, né, se o cara não tivesse falado do tamanho da rampa, né, se já teria que usar um seno. Outra, para poder lembrar quem é o cosseno de zero, tem que ter noção de círculo trigonométrico. Né? Então agora uma matéria está ficando totalmente dependente da outra. Morreu a letra A. Essa letra B que tem cara de ser muito boa, hein? Quanto vale Meu Deus, quanto vale o trabalho realizado pela força de atrito? Para o cara matar essa, o cara além de ter ficado ligado na aula do trabalho, ele tem que ser fera em força de atrito, né? E não só fera em força de atrito, ele tem que manjar de decomposição do peso no plano inclinado. Ele tem que saber todas essas 3 matérias. A nova e 2 velhas, que são matérias delicadas, atrito e plano inclinado. Por isso que essa questão no item B é top. Nem desenhei a força de atrito, né? Mas a força de atrito ela é contrária à tendência de deslizamento, lembra? Se eu for usar a fórmula, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A única mudança é que essa força vai ser a FAT, né? Então eu vou ter que descobrir quem é essa FAT. FAT, que é força de atrito, é Mi vezes a normal. Parabéns, se ele falou Mi. Isso, 0,20 ou 0,2 ou 0,2 trilhões. Parabéns. Vezes. E a normal? Putz, agora eu não lembro normal. Como é que é a história da normal do plano inclinado? É igual ao PY. Parabéns, garoto. Eu vou ampliar o desenho para o pessoal poder visualizar isso. Deixa eu fazer um plano inclinado um pouquinho maior aqui, ó. Vou fazer a caixinha aqui grandona. E ó, na recuperação um monte de gente com dificuldade de fazer o desenho das forças, ó. O peso. Aí tem uma pontilhada que é paralela e uma pontilhada que é Tem gente que não está conseguindo nem fazer o desenho do peso decomposto, cara. É grave a situação aí. Ó, olha ali. Pontilhada. Pronto, ó. Esse é o PY. E pontilhada paralela, ó. Esse é o... E o ângulo? Ah, que bonito. Entre P e PY é o ângulo. E aí, já que o PY empurra o bloco para baixo, a normal, que é a superfície, empurra o bloco para cima. Além do PX, tem agora a força F que o tiozinho faz, não é? E junto com o PX tem a FAT. É isso aí. Como ele está pedindo o trabalho da FAT, só falta descobrir quanto vale a FAT. E agora eu já vi que a normal é igual ao PY. Já que a normal é igual ao PY, eu vou precisar calcular o PY, que é peso vezes PY e P, com ângulo, não é? Se é com ângulo, cosseno. PY é igual. Quanto é o peso? A massa da caixa é quanto? 30 quilos. Ah, tá, já falou, ele falou 30 ou falou 300? Falou 30, vocês sabiamente é multiplicado pela gravidade, não é isso? Esses são meus guris. 300. Cosseno do ângulo, quanto é que era? Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Ele dá alguma dica para usar raiz de 3 igual a algum número? Não? Então vai ficar 150 raiz de 3. 150 raiz de 3 newtons. Achei o PY,
Vou substituir ali, já que PY é igual a normal. Ó. Em Y, a resultante tem que ser 0, certo? O bloco não está nem subindo, nem afundando na superfície, a resultante é 0. Normal igual a PY, 150 raiz de 3. 15 vezes 2, não é isso? Né? Porque esse cara elimina a vírgula, 2 vezes 15 na matemática profunda. 30 raiz de 3 newtons. Descobri a FAT. Tudo isso é matéria passada. Cara, tu vê quanta coisa eu te ensinei em tão pouco tempo. Nós não estamos nem no final do ano ainda, nós já vimos um monte de coisa. É natural que vocês esqueçam dessas coisas, se não manterem fazendo exercício. Eu tive que reestudar o plano inclinado, sei lá, 10 vezes na minha vida. Estudava, aí passava 3 meses sem estudar, ia fazer o exercício, não lembrava mais. Tinha que voltar na apostila, ler de novo. Né? E faz parte, aí chega uma hora de tanto estudar, o cara aprendeu o plano inclinado. Né? Aí não precisa mais, aí pode estar no leito de morte, puxa a folhinha e faz o plano inclinado. Certo? Quando é teu, quando está no teu coração, tu nunca mais esquece, é vitalício. É vitalício. Não que talvez tu não tenha que dar uma revisada para adquirir agilidade, entendeu? É vitalício, mas pode demorar um monte para tu sozinho, sem consultar o livro, recuperar a informação. Isso aqui então foi só para a gente relembrar de onde é que veio aqueles detalhes. Mas agora eu quero ver! Agora é que eu quero ver se tu tá atento, cara! Nada mais justo? Nada mais justo. 30 raiz de 3. Distância. O cara foi lá, a força era pra cá, foi essa distância toda que o atrito atuou. O cara bobão falou, não precisava. Cosseno. Escutei. Quanto? Eu não falo, deixa quem não escutou tentar. Por quê? Isso! O cara vai pra cima e a FAT é do contra. Olha, isso aqui não é 90 graus? Isso aqui não é 90 graus? E meia volta é quanto? 180. Ixi, quanto é que é o cosseno de 180? Ah, é verdade, deixa eu fazer o círculo trigonométrico, professor de matemática, é meia boca, mas eu acho que isso ele te ensinou, né? Que aqui é o eixo da galera que está com sono que deita, o ponteiro fica aqui, preenchendo todo o eixo do cosseno. E como o raio vale 1, então que está para a esquerda, menos 1. Mas engraçado, o que significa dizer que o trabalho foi menos 60 raiz de 3 joules? Estranho, né? Foi o contrário à força. O que significa esse menos? Está retirando a força. Que está retirando Do trabalho. energia. Está retirando energia. Não tem nada de força aqui, hein, cara? Pelo amor de Deus. Isso aqui não é força. Isso é energia. São coisas bem distintas. Tá? É comum a gente confundir isso. Tá? São coisas bem distintas. Então, ó, eu não tinha contado para vocês, mas trabalho de uma força tem classificação para ele. O trabalho de uma força pode ser de 3 tipos. Classificação do trabalho, W. Ou tal, né? Não esquece, pode aparecer a letra grega tal, na hora de falar em trabalho. Se o trabalho é positivo, ele é dito motor. Ou seja, aquela força que está entregando energia para o sujeito, por isso é positivo, está ajudando o movimento. E algo que ajuda o movimento é chamado de motor. O motor do carro tem esse nome porque ele movimenta o carro. Certo? Se o trabalho é negativo, quer dizer que está retirando energia, não é isso? Então ele está resistindo ao movimento. Quando a gente freia, por exemplo, um carro, o trabalho é negativo, eu estou retirando energia do carro. Que tipo de energia eu tiro do carro? Ao frear. Cinética, né? A gente viu hoje. Para onde vai essa energia? Energia? Vira energia térmica. Aonde que fica essa energia térmica? No freio do carro. O disco do freio do carro vai ser espremido por um pistão hidráulico. E se for rally, e estiver descendo a serra no rally, e se for à noite, tu vai ver 4 coisas vermelhas riscando a serra. Porque os 4 freios de disco vão estar incandescentes e vai dar de ver o carro vermelhão, com as rodas vermelhas assim, cruzando o zigue-zague da serra.
Que lindo que é um rally à noite numa descida de serra, certo? A energia cinética é transformada em energia térmica num tamanho, né, numa quantidade tão absurda, que mesmo o disco de freio sendo todo furadinho e ventilado, o vento que passa ali não dá conta de esfriar o disco. Pode inclusive derreter e perder o freio, aí fica perigoso. Quando o carro estacionar, se acabou a serra e a chegada já é a chegada logo no final da serra, se o carro estacionar e a galera da equipe não vier com ventiladores ventilar o freio do disco, vai pegar fogo o freio do disco depois que o carro parar e talvez incendeie o carro. Já viram Fórmula 1? Que volta e meia o cara vai parar no pit stop lá, vem os caras com ventilador e ficam ventilando o freio. Por que mesmo? Por que mesmo? Porque a energia cinética foi convertida em térmica. Quando o carro está em movimento, o próprio movimento do carro ventila o disco de freio. Quando o carro parou, essa ventilação vai parar e a temperatura ali tende a subir demasiadamente, botando fogo nos pneus do carro. Certo? Então tu vê que interessante, né? Conservação de energia. Nós alteramos a energia de lugar, né? Mas nós não fizemos ela desaparecer. Interessante. O deslocamento é a linha reta do ponto de partida ao ponto de chegada. Então eu posso representar por um vetor. Então como é que tu acha o vetor de deslocamento quando o objeto está girando? Bonito, eu e tu pergunto agora. Qual é? Isso caiu até na prova, bicho. Teve a prova, caiu isso. Parabéns. Se ele deu a volta toda, o deslocamento estava na prova. Tu vê como às vezes a gente... E tu deve ter acertado. O problema é que às vezes a gente esquece desses detalhes. Não é culpa dele. Nós seres humanos somos assim. E é em função da nossa felicidade. Se nós não lembrássemos de tudo, nós seríamos infelizes. Lembra? Tu lembraria de todos os erros que tu cometeu na tua vida, erros dolorosos que te fizeram sofrer. E tu vê, agora a gente está feliz. E esquecemos as cagadas. Eu fiz muita cagada nessa vida. Esqueci. Ai, que bom. Mas tem coisas que não pode esquecer, né? Então física é isso, cara. Vai ser uma luta até o terceirão a gente tentar manter todo esse mundo da física que eu estou colocando para vocês lembrar disso tudo. Só a galera que fizer muito exercício em casa vai ter essa capacidade. O quê? Resistente. Resistente. Por que trabalho negativo é resistente? O nome dele é resistente. Resistindo ao movimento. Certo? É resistindo ao movimento. E adivinha, cara, tem um trabalho que vale 0, que é chamado de nulo. Aliás, quero ver se tu tá ligado mesmo. Deixa eu ver se tá ligado. Olha aqui. Quais são as condições para o trabalho de uma força ser nulo? Não ter força. Quais? Uma, não ter força. Não ter distância. 2, não ter deslocamento. É empurrar a pessoa. E o ângulo entre eles tem que ser... Se o cosseno for de 90 graus. Parabéns, 2 colegas perceberam a terceira situação onde a fórmula vai dar 0. Ou seja, se ninguém faz força, não vai ter energia daquela força, porque a força não existe. Óbvio. Bota 0 no F, 0 vezes qualquer coisa, 0. Não adianta fazer força e não empurrar. Eu posso fazer força na parede. Eu não vou estar aplicando trabalho na parede. O senhor está dizendo que não está desgastando energia? Não. Para o meu músculo estar desempenhando essa força, energia química de algum lugar está vindo, né? Concorda comigo? Só que eu estou entregando energia para a parede? Não, porque não tem deslocamento. A parede não ganha energia cinética quando eu faço essa força. Beleza? Certo? E outra coisa interessante é quando a força e o deslocamento fizerem 90 graus. Quando isso acontecer, o cosseno de 90 é 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. Quer dizer, cara, que se tu fizer força no objeto, por exemplo, ó, quais forças estão atuando na cadeira mesmo nesse momento? A força que eu faço, o atrito, a normal e o peso. Se fosse o MRU da cadeira, eu poderia representar da seguinte maneira: peso e normal, força que eu faço e FAT. Se é MRU, a FAT é igualzinha à minha força, lembra? Só no momento do início do movimento que eu venci o atrito. Logo depois a resultante é 0, porque a aceleração é 0. Por mais difícil de acreditar. Por que ele continua andando? Por inércia, né? Não te preocupa que tem engenheiro formado que não entende isso. Mesmo a física mais boba e trivial. Só como é que ele é engenheiro? Não sei. Agora olha só. Tu lembra do Nair? O Sérgio Nair, o engenheiro que deu
Não, lembra? Fez um prédio aí com areia de praia no lugar, aí buf, acabou, o prédio caiu. Tem vídeo disso, vai lá, bota na internet, Sérgio Naia, bandido. Mesmo depois... Hã? Não, faz tempo, cara, o do Naia faz tempo. Mas tu vê, todo dia tem um engenheiro cabeça de bagre derrubando um prédio por aí. Teve um aqui esses dias, na nossa região. Na nossa região, um cara que estava reformando um prédio, um engenheiro. Ah, não, essas vigas aqui, não, pode tirar essa viga, não dá nada. Buf, caiu o prédio no outro dia, cara. Depois eu fiquei sabendo que o cara era o sujeito que dava o laudo técnico de um prédio em outro colégio onde eu trabalho. Que medo, cara. E os caras estavam reformando o prédio, em cima do colégio onde eu trabalho. Imagina o medo do cara fazer uma cagada estrutural e matar a galera toda lá. Certo? Engenharia mata tanto quanto medicina. Engenheiro competente mata tanto quanto médico incompetente. As pessoas acham que não, né? O cara entra na faculdade de medicina, vai trabalhar com vida. E os caras, porra, tal, na engenharia, ninguém, né? Tranquilo. Prova de cálculo, estudei ontem. Tá entendendo? O cara vai matar pessoas, vai ser tão assassino quanto o médico incompetente. Certo? Isso em todas as áreas, tá, cara? Se tu é muito incompetente e tu mexe com o público, tu pode matar a galera. Tem que ter responsabilidade, cara. Isso é, e dá cana. Em outros países, no Brasil é pouco. Eu fiz engenharia mecânica, mas eu não me considero engenheiro mecânico, eu não trabalho na área. Eu tenho talvez mais noções de física e matemática que a maioria dos engenheiros mecânicos, mas eu não me considero engenheiro. Para virar engenheiro não basta ter feito engenharia, né? Certo? Tem que aplicar, tem que continuar estudando, tem que ir para uma empresa, fazer mestrado, doutorado. O engenheiro recém-formado ele é pouco. Eu achava que ao ser engenheiro mecânico ia ser projetando foguete, não é por aí, certo? Eu não gostei. Eu não gostei na hora que comecei a fazer cálculo. Otávio, calcula aí quantos parafusos para fechar esse vaso de pressão. Aí, porra, é usar uma física boba lá e faz as contas, tá, 3 parafusos, 2 polegadas cada um, vai ser o suficiente. Ah, mas se tu quiser usar 10 parafusos mais finos também funciona. Então, na hora que acabou a parte matemática e física, que era a minha paixão, na hora que me via fazendo exercício lá de engenheiro, eu vi, não, é isso que eu quero pra minha vida. Eu já estava trabalhando, já estava dando aula, e aquilo me encantava, eu vinha trabalhar feliz e contente. E aí eu pensei, vou fazer física, que é a minha grande paixão. Essa é uma dica que eu dou a vocês. Façam o que o coração de vocês mandar. Faça algo que tu vai passar o resto da tua vida acordando de manhã e falando, vou trabalhar com aquilo que é uma coisa que me dá tesão de fazer. Não que depois de 30 anos tu não possa te encher o saco e mudar de rumo. Porque a vida é assim, essa é a beleza do ser humano. O ser humano é um bicho plural, certo? Que muda às vezes de rumo e isso é bacana. Mas faça alguma coisa que tu ama. Quando eu pensei na engenharia, eu pensei no dinheiro. Eu sabia que engenharia mecânica era considerada a melhor do país aqui na UFSC. Embora hoje eu saiba que também é uma bobagem isso. Mas era considerado a melhor do país e o engenheiro mecânico era muito bem pago na época, como hoje ainda é, né? No Brasil inteiro os engenheiros são bem pagos se for um bom engenheiro. Embora aquela música do Seu Jorge diga que tem gari formado engenheiro. Não me apresente que faculdade é essa que o cara se formou. Certo? Gari né? Na verdade é porque o cara tem um canudo de engenheiro, ele não é engenheiro, gari, né? Parece que o cara que é engenheiro vai querer ganhar R$2.000 para ficar varrendo a rua. Certo? Se ele pode, num projetinho idiota, tirar 20 mil. Né? Então é isso que é importante pensar. Eu pensei no dinheiro e uma hora me vi deprimido e infeliz. Certo? Aí eu pensei, não, eu vou atrás do meu coração, da minha paixão, e aí por isso que hoje eu trabalho mais de 8 horas todo dia, e quando dá a hora de ir para a faculdade eu vou feliz. Se o professor é ruim, eu não vou. Eu fico em casa estudando. O professor às vezes atrapalha. Né? Apesar do professor, vocês aprendem às vezes, né? Então se o professor não faz chamada, eu vejo que ele é a minha boca, eu boto a minha bunda, dá o sinal da aula dele, eu desligo minhas coisas em casa, pego o livro e fico em casa estudando. Porque todos nós somos autodidatas, lembra? E é isso que é mais importante, tá? Já te digo, na tua faculdade vai te decepcionar. E se o cara é muito chato, ruim, a aula dele não te ensina nada, e ele não faz chamada, fica em casa estudando, porra, tu é adulto. Não é real, a gente... Ó, galera, tu sabe disso, tá? O professor atrapalha, na via de regra. Se tu gastasse esse tempo todo aqui que eu fico falando na tua frente estudando, tu ia ser um gênio da matemática. Pode ter certeza disso, tá? Então, não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir. Voltando! Tudo bem? Tranquilo? O que é isso? Normal. Força de atrito. Força de atrito. Força que eu fazia na cadeira. Tudo bem? Beleza. Bom, olha só. Quando eu empurro a cadeira, esta força entrega ou retira energia da cadeira? Entrega? Deixa eu ver se é verdade. Energia cinética. Zero. E depois do empurrão, não é mais zero. Concorda comigo? Provei que eu entreguei energia. Porém, logo depois que eu empurrei e abandonei o corpo, ele não deveria continuar para sempre? Não.
Ah, tá. Depois que eu empurrei o corpo, some essa força, depois que ele desconectou da minha mão, ele até continua devido a... Mas agora com aceleração negativa, tornando a velocidade zero. Esta força que continuou atuando no objeto era a força de atrito. E ela realizou um trabalho resistente, por isso negativo, por isso retirou energia. Logo depois que a cadeira sai da minha mão, ela tem energia cinética. E em seguida volta a ser zero. Ficou clara a diferença entre trabalho motor e trabalho resistente? Mas eu pergunto, e o peso? O peso não estava atuando? O peso não ajudou? Como? E a força normal também. Primeiro vamos analisar o peso. E o trabalho do peso? O peso anulado pela normal. Que bonito, ó. Olha só. Primeiro ele, mas espera aí, peso e normal se anulam ou não se anulam? Bacana lembrar disso. Galera, ação e reação não se anulam, pois atuam em corpos, mas peso e normal estão atuando no mesmo corpo. É porque a gente tem a tendência de achar que ela forma uma ação e reação, mas o fato de estarem desenhados no mesmo corpo já prova que não. Então se anulam. Essa é uma boa justificativa, parabéns. Mas eu quero uma justificativa que eu acabei de te dar. Por que o trabalho do peso é zero? Se está ali a força-peso, ela está atuando. Por causa do ângulo 90? Porque ela faz 90 graus. Já vimos a situação em que a força é zero. Empurrei a parede e te mostrei que se a distância não existe, deslocamento não existe trabalho. E mesmo que a força atue no objeto e ele se desloque, essa força pode não realizar trabalho devido ao ângulo. O objeto foi para lá, a cadeira, e o peso era para baixo. Que ângulo existe entre a horizontal e a vertical? Cosseno de zero. Desculpa, cosseno de 90, zero. Por isso que deu zero. E aí é normal. E qual é o trabalho da normal? Por que o trabalho da normal é nulo? Porque ela fez 90 graus com deslocamento. A normal era para cima, o deslocamento era para a direita, esse ângulo vale. E cosseno de 90 é zero. Então mostrei para vocês que num deslocamento horizontal, o peso e a jamais farão trabalho. Não era o que a gente estava dizendo que foi zero, gente? Pra tu ver, cara, às vezes o cara tá falando de uma coisa, eu pergunto só pra tu falar do assunto que esquece. O que eu tô falando mesmo? O que é zero? Porra, cara, isso me decepciona. Trabalho é zero. Repetindo, se o objeto se desloca na horizontal, o peso e a que fazem 90 graus com a horizontal, essas forças não realizarão trabalho, porque neste caso o ângulo é 90. E cosseno de 90 é zero. Cuidado, hein? O cosseno de 90 é zero, o cosseno de zero é 1. Cuidado. Se tu está em MRU, movimento retilíneo uniforme, se houver atrito na situação, tem que existir uma força combatendo o atrito, realizando trabalho motor, enquanto o atrito realiza trabalho resistente. E aí, como não ganha nem perde energia, porque elas se igualam os trabalhos, a energia fica constante, a velocidade é constante. Olha que interessante. Nos ajuda a interpretar. O amigo perguntou, professor, em MRU, existe trabalho motor? E aí, existe trabalho motor nessa situação que eu acabei de apresentar para vocês? Tu vê que engraçado, eu acabei de estudar essa situação com vocês. Eu acabei de estudar ela. E eu te faço uma pergunta sobre ela e tu não consegue responder. É assustador. Um jovem de 2013. Deixa eu ver. Quando eu estou empurrando, é essa situação, né? Tem força. Tem distância. E o ângulo é entre esta força e o deslocamento. Zero. Cosseno de zero. Então, já que tem força e tem deslocamento e o cosseno vai dar 1, multiplicando a força pelo deslocamento dá um número. Isto é trabalho. Trabalho de que tipo? Motor. Então, existe trabalho motor na situação que vocês acabaram de ver.
E eu pergunto, existe trabalho resistente? Deixa eu ver. Existe pelo atrito. O sim, o da FAT. Vai ser a FAT vezes a distância vezes o de 180, porque a cadeira foi para lá e o atrito era para cá. 180, tá claro o ângulo entre essas forças, esses vetores, porque um é deslocamento, outro é força. Tudo bem? Quer dizer que o trabalho resistente vem do atrito, não é isso? E eu volto a perguntar então, nesta situação que existe sim trabalho motor e trabalho resistente, eu pergunto, qual é o trabalho total? É nulo. Como é que eu tenho certeza que o trabalho total é nulo? Porque não está acelerando. Porque se estiver em MRU, a velocidade é constante, a aceleração é zero. Se essa velocidade é constante antes e depois, a energia cinética é... Se esse número é constante, o que vai acontecer com esse? A massa mudou da cadeira, gente? Esse número é igual, isso é 2, não vai mudar para 3 nem para 1000. Isso aqui é um número que vai ficar igual. Então eu concluo que isso continua. Quer dizer que ao longo deste movimento que eu apresentei para vocês, a energia cinética da cadeira era A. Quer dizer que ninguém retirou a energia do corpo e ninguém entregou. Ao todo. Embora a todo momento a força que eu fazia era motora, entregava energia. E no mesmo momento a força de retirava a mesma quantidade de energia. Por isso que o objeto mantinha a velocidade. Caramba, nós estamos analisando a inércia agora do ponto de vista energético. Ou seja, um objeto mantém a sua velocidade constante quando ninguém nem tira nem coloca energia nesse corpo. Uma outra maneira de interpretar agora a inércia. O corpo mantém a sua energia, na verdade, constante. Se não ganhou nem perdeu, a energia se mantém constante e nesse caso significa que a velocidade vai se manter constante. Que legal, cara, que é bom isso acontecer. Eu fico muito feliz, o aluno aí. E outra, o aluno tem que interagir para ver se ele está conseguindo entender a coisa, cutucar o professor puder argumentar com ele, ele construindo esse raciocínio. Trabalho motor, a força atua na direção do deslocamento, entrega energia. Trabalho resistente, a força atua no sentido, retira energia. Trabalho nulo, ou não tem, ou o ângulo é 90, porque coseno de 90 é zero. Então agora nós estamos começando a entender melhor a brincadeira. Mas aí eu não vou resistir, cara. Eu não vou resistir, eu não consigo me segurar, vocês me perdoem. A letra A e a letra B, né? Matamos, não é? Certo? Show de bola. Eu não resisto. Deixa eu ver se tem esse bom senso. Deixa eu ver como é que tá esse bom senso aí. Lá vem o carrinho. O Nubito. Lá vem o carrinho. Ele tinha uma certa energia cinética, acreditem vocês, como é um carrinho de brinquedo, ele só tem 100 joules de energia, porque tu lembra do carro da aula passada, né? Só para dar uma arrancadinha foram kilojoules, né? Esse carrinho de brinquedo, de repente, não sei o que aconteceu com ele, que a energia cinética dele, essa era a inicial, passou para 300 joules. Oh meu Deus, o que aconteceu com esse carrinho? Houve uma aceleração. A conclusão do amigo é honestíssima, porque se a energia cinética aumentou para o mesmo objeto, a conclusão que nós tiramos é que a velocidade, se a velocidade aumentou, o amigo que tem noções boas de cinemática sabe que houve uma aceleração. Ótimo. Mas já que nós estamos agora trabalhando do ponto de vista energético, não mais cinemático, eu pergunto uma outra explicação. O que aconteceu? Algum carinha empurrou, hein? Realizando trabalho, e trabalho do tipo... A pergunta é, de quanto foi esse trabalho? Meu Deus, é muito... né? Tá intuitivo demais, porra. Tinha 100 e agora é 300, alguém acrescentou? Olha o que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que se tem um objeto andando na horizontal, se tu pega a energia cinética Inicial. final e subtrai a energia cinética, tu está calculando, na verdade, o trabalho, que naquele exemplo bobo foi... Não é natural isso, cara. Vai dizer que não é intuitivo. O quanto o cara tem de energia no começo, mais o quanto ele ganhou, é o quanto ele vai ter no final. Ou o quanto ele ganhou, é o final, menos o... Isso que eu te apresento
É conhecido na física como o Teorema da Energia Cinética. É a nossa nova fórmula de hoje. Teorema da Energia Cinética. E aí então, eu vou fazer uma pergunta aí para vocês. Depois de muito trabalhar, tu vai lá. Os físicos são os profissionais, já foram, não sei como é que está atualmente isso, mas os físicos eram os profissionais mais bem pagos dos Estados Unidos há tempos atrás, você acredita? Ganhavam em média $100 mil ano. Hoje deve estar um pouco mais que isso, mas tu imagina, cara, tu está formado em física e tu vai para os Estados Unidos e vai receber $10 mil por mês, em média. É um bom salário, hein, cara? $10 mil por mês é um bom salário, né? Seria equivalente aqui no Brasil a um pouco mais de R$20 mil por mês. Legal, né? Aí, depois de tanto trabalhar, tu vai comprar o teu Porsche. Porsche Panamera Turbo Top. $130 mil. Não vai fazer diferença pra ti. Em um ano e pouquinho de bons serviços prestados, tu vai estar pagando, quitando o teu Porsche. Esse Porsche tem 2 toneladas. Uma massa, então, de 2.000 quilogramas. Eu pergunto, para tu sair lá dos 72 km por hora com o teu Porsche, ou seja, uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, e atingir míseros 144 km por hora, que para aquele carro é como está parado, velocidade final 40 metros por segundo. Eu pergunto, quanto de trabalho o motor vai ter que aplicar no carro para acontecer isso? Vai lá, eu vou te dar 30 segundos para matar essa. Certo? 30 segundos aí pra galera matar essa. Vou repetir o problema. Ficasse rico de tanto estudar e trabalhar, comprasse um Porsche Panamera Turbo de $130 mil. Esse Porsche tem 2 toneladas e tu está lá andando numa freeway qualquer. Tu olha pro velocímetro e vê 72 km por hora, que eu já traduzi pra ti em metros por segundo, 20 metros por segundo. Aí, deixa eu ver como é que funciona essa encrenca. Aperta no acelerador e em menos de 2 segundos ele já está a 144 km por hora. Tu vai colar no banco, vai ser uma experiência emocionante. E eu estou te perguntando qual é o trabalho que o motor desse Porsche aplicou no carro. Vai que eu acabei de te mostrar o raciocínio, tem forma no quadro. Faz as contas, eu quero todo mundo arriscando, pode errar.